rapidinho para atualizar aí os negócios que a gente tá atualizando todo dia, é verdade. Boa noite, amor, amores, boa noite, doutora. Bom, vocês viram porque eu falei ao som do de violino? Verdade, galera. Porque assédio contra uma mulher, seja ela mulher, qualquer pessoa do sexo, tanto masculino como feminino, assédio moral é uma coisa muito séria. E ambiente de trabalho isso é mais sério ainda, né? E todo mundo sabe, nas minhas entrevistas, quando eu faço entrevista para trabalho, a primeira coisa que nas entrevistas é citada é sobre o assédio. É verdade. Por quê? Porque hoje os empresários eles prezam muito por isso, né? Porque é o nome da empresa que está em jogo, né? E nessa última empresa, a entrevista com a, a pessoa que estava me selecionando, verdade, ela citou muito sobre isso. Por quê? Justamente porque eu fiz as acusações, né? Por quê, galera? Quem eu acusei? Eu acusei alguma empresa? Não. Eu acusei quem? Eu acusei duas pessoas. Eu vivi um assédio moral muito sério da Janaína, na época que eu trabalhei na área financeira na WKS, e vivi um assédio moral juntamente na Évora, com o Robson na bagunça de celular com a galera do Recife. Verdade. Eu deixei bem claro, né? Eu não citei as empresas. Esse assédio moral foi a minha pessoa por ser mulher e foi a pessoa dele por ser meu companheiro, o meu parceiro, verdade. Né? Por eu ter o envolvimento, como eu citei no boletim de ocorrência, eu citei pro delegado, quando eu fiz o boletim de ocorrência na delegacia, né, que ele era uma pessoa na qual eu tinha um envolvimento, entre parênteses, um namoro, e nós estávamos sendo ameaçados de morte, verdade. Né? Então isso eu deixei bem claro para a polícia, por isso que a polícia acatou o boletim de ocorrência, porque eles sabiam da veracidade, justamente porque lá atrás foi acionado delegados por causa da situação de celular no Recife. Então, assim, pela história que eu contei pra vocês ontem, a pessoa que eu amo, ela é uma perseguidora minha pessoa? Não, galera. Por isso que eu fiz duas, ele tem não só uma, como ele tem duas procurações. A primeira procuração que eu fiz foi pra ele pegar minha causa, pra ele me representar na justiça. E a segunda foi justamente por causa dessa bagunça de aparelho de celular, porque eu pedi pra ele me ajudar pra salvar minha vida e a vida da Lara, pra gente voltar pra São Paulo. Porque eu já sabia, eu já tinha um boletim lá. Né? Então, assim, quando eu me vi em 2023 com os ataques a minha pessoa e a pessoa dele por contrapartida das denúncias que eu fiz e eu protegi verdadeiramente, porque eu não só protegi como uma pessoa que eu amo, um cara que eu amo, como um ser humano, como um profissional, porque ele né? Na época que ele representou a minha pessoa na justiça, não houve nenhuma falha de ética profissional, tanto que eu morava no Recife, né? Eu tive envolvimento lá, né? Então eu nunca tive nenhum caso com ele na época que ele estava na causa do meu litígio. Depois sim, né? Depois a gente se envolveu e ponto final, né? E ponto final de verdade. Isso é um problema meu e dele, né? Quanto à mulher apaixonada, ela expôs a relação doente dela, porque galera, não precisa fazer terapia todo dia, é verdade, nem análise, né? Não precisa, não tem motivo de fazer. É só você fazer uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que nem eu comecei a fazer uma vez por semana, depois caíram para uma vez por cada 15 dias e depois foi para um mês, 3 meses até eu ter alta. Por quê? Por causa de relação doente, porque você tem que se curar desse tipo de situação, desse tipo de mulher, desse tipo de homem, né? Que atrapalha a sua vida atual, atrapalha o seu trabalho, atrapalha o seu relacionamento atual, atrapalha a sua vida, o seu convívio social. É verdade, porque vítimas, as pessoas elas não podem se sentir vítimas fazendo algo errôneo, algo errado, participando de coisas sérias, né? Sabendo da intimidade de um casal, seja esse casal, se ele é assumido publicamente ou não, isso é problema meu e dele, né? Quanto essa senhora, essa perseguição à minha pessoa, eu fui a bola da vez, mas já anteriormente, como disse minha médica, já ocorreram várias bolas da vez, dessa vez foi a Fabiana. Eu quero dizer aqui que eu nunca, durante esse período inteiro, eu nunca tive nenhum tipo de assédio com nenhum colaborador, colega de trabalho do sexo masculino e nem do feminino nos meus últimos trabalhos. É verdade, né? Eu quero deixar isso bem claro, e nem os meus chefes.
O único problema que eu tive foi, como eu relatei, foi com o Robson e a galera do Recife, misturado com vizinhos, colegas e ex-marido e Silvia. Acabou. E com a Janaína, que foi que começou toda essa bagunça. Me arrependo da Laura? Da Laura eu só guardo, a Laura é uma profissional. A Laura eu só guardo os aprendizados que eu tive, que isso eu uso até hoje na minha vida como referências, como hoje eu disse, num treinamento da empresa que eu tô fazendo. Verdade. Eu me referi ao meu profissionalismo. Trabalhei 3 anos ali e aprendi muito. A empresa faliu. Ponto final. É verdade, né? Então, eu agradeço pela parte que eu aprendi profissional. O resto é jogar na lata do lixo, né? Quanto essa senhora, ela me expôs primeiro, ela foi no culto, ela me expôs, ela expôs a pessoa dele, ela se fez de vítima com vizinhos, com parentes, com os amigos, com pessoas que conhecem a minha pessoa e sabem que eu não tenho memória, que eu não lembro, com pessoas de antigos relacionamentos, de amizades, enfim. Ela fez o estardalhaço, se fazendo de vítima, macetando a minha pessoa e macetando ele. A única coisa que eu pedi pro Robson na época foi, por favor, ele é pai, ele tem 3 filhas. Você é pai, você respeita sua filha? Respeita. Então, por favor, faça o mesmo. Então, galera, eu não tenho mais nada o que dizer, né? É só atualizar mesmo, porque as pessoas elas acham que o mundo gira em volta dessa senhora, dessas mulheres totalmente intoxicadas. Olha, é algo muito sério isso, é verdade, né? Mulher doente, eu tava conversando hoje. Eu não sei o que é pior. Eu tava conversando com a moça que faz limpeza no escritório. Muito legal. Gosto muito dela. Sempre tive muito bom convívio nos meus ambientes de trabalho. Na Évora não tive, porque, infelizmente, ali existia a Natália, existia a Daiane, existia a Camila, confusenta, verdade, né? Que era religiosa, junto com culto, verdade, né? Religião envolvida, tanto que até a Igreja Católica entrou ali dentro da Évora, é verdade, para vocês verem o nível da bagunça e a bagunça psicológica e emocional que fizeram a minha pessoa e a pessoa dele. Por isso que o delegado acatou o boletim de ocorrência, porque ele sabia que era de verdade o que estava acontecendo, né? E ia acontecer o que estava ali no boletim. Eles iam acabar com a minha vida e com a vida dele. E a da Lara, né? Então, galera, a gente tem que se livrar de relações doentes que dão dor de cabeça. Eu já falei, o Léo nunca me deu dor de cabeça. É verdade. Ele sempre me deu coisas boas. Na época que éramos amigos e depois que a gente se envolveu, que a gente começou a ter intimidade. Então, assim, sempre me deu coisas boas. Só que, infelizmente, o nosso mundo é adoecido. E esse mundo adoecido foi no meu lado profissional também. E isso eu não admito mais, né? Então, é o que eu falo. Ex-relacionamentos dele, é problema dele. Ex-relacionamento meu é polícia. Verdade, porque não tem contato, não quero saber, não me interessa saber quem conhece, o que faz, o que deixa de fazer, se tá casado, se tá viúvo. Não me interessa, porque se me interessasse, eu mesma, vocês podem ter a certeza absoluta, eu ia procurar. Eu nunca procurei, galera. Eu nunca fui atrás, né? Então, por isso, por tudo, não é só pelo livro, só pelo esse fato de 2023 que a gente tá falando, não. Eu nunca procurei desde a última vez que eu ouvi em 2017. Então, a minha braveza, a minha raiva tá por aí. Porque vocês não têm noção do que eu passei no Recife, vocês vão ter noção no livro, é verdade. Pra me livrar dessa relação doméstica, de violência doméstica, quando eu voltei para São Paulo, eu comi o pão que o diabo amassou, sentado com o rabo em cima, para aprender a trabalhar na raça, na unha, batendo de porta em porta, verdade, né? Para poder voltar a estudar. Eu terminei meu estudo aqui em São Paulo, é verdade, né? Então, assim, eu não admito ninguém querer trazer um lixo desse junto com lixos de pessoas doentes, verdade. Lixo a gente coloca no aterro sanitário, é verdade, não na vida de pessoas saudáveis. Boa noite, um beijo, amor, amores, e até mais. Tchau, tchau, doutora. Se cuidem.